propõe a fazer, Tudo. Fábio? Não tem outro jeito. Senão eu... Preparem-se, porque o palco do romance e da polêmica no Brasil nunca mais será o mesmo. Aqui no canal vamos desvendar o segredo mais bem guardado do nosso eterno galã, Fábio Júnior. A voz que embalou gerações. O homem dos 7 casamentos e das incontáveis juras de amor que, ironicamente, sempre terminaram em divórcio turbulento. Aos 71 anos, o que ele admitiu que transforma a imagem do príncipe encantado em um retrato de vulnerabilidade e fragilidade humana. Por décadas, a vida de Fábio Júnior tem sido uma montanha-russa pública. Os conflitos amargos com a prole, as declarações dolorosas de Cléo Pires e Fiuk sobre a ausência paterna e os dramas judiciais por pensão com Maria Alexandre são apenas a ponta do iceberg de uma existência vivida com intensidade máxima e responsabilidade mínima. A suspeita que pairava era justamente essa, que a busca incessante pelo amor perfeito era, na verdade, uma fuga desesperada de si mesmo. E agora, com a maturidade, ele parou de fugir. Nós mergulhamos nos arquivos mais quentes, nas entrevistas mais explosivas e nos bastidores mais sombrios para te trazer a admissão definitiva que explica o ciclo vicioso de casamentos, polêmicas e solidão que o artista enfrentou. Se você é fã de Fábio Júnior, ou se simplesmente adora desvendar os mistérios por trás das celebridades, este é o vídeo que você precisa ver. Mas antes que a gente revele cada detalhe bombástico, eu preciso do seu apoio. Clique no botão de inscrever-se agora e deixe o seu gostei neste vídeo. Você sabe que para o YouTube, entender que este conteúdo é importante e entregá-lo para mais pessoas que amam e questionam a vida das celebridades, a sua inscrição e o seu like são essenciais. Eles são a nossa moeda de troca mais valiosa e garantem que a verdade seja exposta para todos. E se você quiser apoiar o canal ainda mais e mostrar que valoriza nosso trabalho de investigação, considere mandar um Super Thanks. Qualquer valor ajuda a financiar mais vídeos assim. Mas se não puder, sem problemas, basta comentar o que mais te surpreendeu nesta introdução. Ou qual casamento você acha que foi o mais polêmico. Não saia por nada, porque você precisa assistir este vídeo até o final. A última revelação sobre o estado atual do coração de Fábio Júnior te deixará impactado. Fiquem ligados, a verdade começa agora. Fábio Correia Airosa Galvão, o eterno e inconfundível Fábio Júnior. É uma verdadeira instituição na cultura brasileira, uma figura que transcendeu as barreiras de uma única arte para se consolidar como um artista completo e, acima de tudo, intensamente carismático. Nascido na agitada metrópole de São Paulo, em 21 de novembro de 1953, sua trajetória é a personificação do sucesso alcançado com talento, mas também com uma dose cavalar de emoção e personalidade vibrante. Sua jornada começou discretamente na efervescência da década de 1970, mas rapidamente ficou claro que ele não seria apenas mais um na multidão. Ele era um showman nato, destinado a dominar tanto a audiência dos palcos quanto a das telas de televisão, algo raríssimo e invejável. A música romântica foi o primeiro grande veículo de sua voz, um instrumento poderoso com um timbre rouco e emotivo que parecia feito sob medida para narrar as histórias de amor e desamor do cotidiano brasileiro. Músicas como Alma Gêmea, Pai, O que é que há? E Só Você não se tornaram apenas hits. Elas se converteram em hinos atemporais, marcando casamentos, namoros, separações e dedicatórias de Dia dos Pais, solidificando seu legado como o príncipe do romance nacional. Sua habilidade em infundir cada nota e cada verso com uma sinceridade quase dolorosa é o que garantiu a perenidade de suas canções, fazendo com que ele fosse amado por diferentes gerações. Ele não apenas canta o amor, ele parece revivê-lo a cada performance, estabelecendo uma conexão visceral com o público que pouquíssimos artistas conseguem manter por tanto tempo. Essa mesma intensidade e carisma, contudo, o impulsionaram para um segundo e igualmente bem-sucedido universo, a teledramaturgia. Fábio Júnior.
Não foi apenas um cantor que atuava. Ele se estabeleceu como um galã de primeira linha, um sex symbol indiscutível que elevava a temperatura de qualquer produção. Sua estreia e consolidação como ator vieram em papéis icônicos que ficaram gravados na memória afetiva do público. Quem poderia esquecer sua interpretação do ingênuo e apaixonado Zeca em Cabocla, 1979? Foi justamente nesse trabalho que a linha entre a arte e a vida se tornou tênue, pois ele se apaixonou por sua parceira de cena, Glória Pires, levando o romance da ficção para a realidade. Ele tinha a rara capacidade de transmitir ternura e masculinidade ao mesmo tempo, características que o tornaram irresistível. Posteriormente, em Roque Santeiro, ele provou sua versatilidade ao participar de uma das novelas de maior sucesso da história da televisão brasileira. Essa dualidade, ser um astro dos rankings musicais e um protagonista requisitado da TV, sempre foi um ponto de orgulho e, ao mesmo tempo, de conflito em sua carreira. O artista teve que lidar com o preconceito de parte da crítica e do público, que questionava qual das carreiras ele deveria priorizar, algo que ele sempre rechaçou, defendendo a liberdade de ser artista em toda a sua plenitude. Esse conflito externo, no entanto, é apenas um reflexo de uma personalidade carismática que é complexa e multifacetada. Por trás da figura do galã romântico, reside um homem intenso e emotivo e impulsivo. Essa impulsividade é a mesma que alimenta a paixão de suas canções, mas também a que o levou a viver uma vida pessoal turbulenta, marcada por seus famosos 7 casamentos e uma série de declarações polêmicas. Fábio Júnior nunca foi um artista contido. Ele é transparente, às vezes até demais. Suas entrevistas são recheadas de confissões sobre inseguranças, arrependimentos e a busca incessante por felicidade e plenitude. Ele é o tipo de pessoa que, após ser ovacionado por milhares em um show, volta para o camarim e se permite chorar sozinho, sentindo o peso da solidão, uma vulnerabilidade que desarma e humaniza o ídolo. É essa honestidade brutal sobre seus próprios excessos e falhas, como a famosa admissão de trair por medo de ser traído, que o torna uma figura constante na mídia, não só pelo seu trabalho, mas pelos seus dramas. Ele é o exemplo perfeito de como a intensidade de um artista pode ser tanto a chave para o sucesso quanto a causa de conflitos pessoais profundos. Sua vida, segundo ele próprio, tem sido uma existência cheia de erros e acertos. E essa busca incessante por um amor que se concretize e o complete, muitas vezes atrapalhada por suas próprias inseguranças e impulsos, é o que o mantém fascinante. O carisma de Fábio Júnior é, portanto, a junção de seu talento artístico inegável com essa humanidade exposta, essa vulnerabilidade que o público reconhece e que o faz um ídolo que, apesar dos erros e das polêmicas, é amado e respeitado por sua capacidade de se reinventar e, acima de tudo, por se permitir ser, simplesmente, Fábio. A vida afetiva de Fábio Correia Airosa Galvão, o eterno e apaixonado Fábio Júnior, é, sem a menor sombra de dúvida, um dos capítulos mais longos, dramáticos e midiáticos de sua biografia, um ciclo interminável de encontros e despedidas que lhe rendeu o título não apenas de cantor romântico, mas de eterno namorador da música brasileira, uma fama que foi conquistada e cimentada à base de 7 casamentos oficiais que se desenrolaram ao longo de quase 5 décadas de intensa e ininterrupta exposição pública. Essa série notória e quase inacreditável de uniões e divórcios não apenas garantiu ao cantor um lugar permanente e cativo nas colunas de celebridades e na fofoca nacional, mas se transformou em um espelho vívido de sua própria personalidade artística, apaixonada até a medula, intensa ao limite e, fundamentalmente, em uma busca constante e muitas vezes desesperada pelo ideal romântico que ele mesmo ajudou a eternizar em suas canções. Sua trajetória matrimonial começou a ganhar contornos de lenda logo no seu primeiro e mais emblemático relacionamento, com a então jovem e talentosa atriz Glória Pires, 1979-1983, um romance que foi, sem exagero, um evento nacional que parou o país. Os dois se apaixonaram de forma avassaladora nos bastidores da novela Cabocla, 1979, onde a química que transbordava das telas
onde interpretavam um par romântico que fez o Brasil suspirar, saltou para a vida real. A união de dois ícones pop da televisão parecia a concretização de um conto de fadas, mas a realidade por trás do glamour se mostrou muito mais complexa, intensa e, em última análise, insustentável. Desse casamento nasceu Cleo Pires, que hoje é uma atriz aclamada e detentora de uma fama própria e igualmente significativa, mas o término da união foi cercado de turbulências emocionais e públicas. A própria Cleo, em declarações posteriores, trouxe à tona o lado mais difícil e as feridas deixadas pela relação, mencionando a ausência paterna marcante em sua infância e adolescência, um doloroso reflexo do estilo de vida nômade, instável e totalmente focado na carreira de Fábio, que o impedia de estar presente no cotidiano. Essa ausência se tornou o primeiro e mais doloroso preço de sua vida de estrela. O segundo casamento veio de forma mais discreta, com Teresa de Paiva Coutinho, uma relação que teve duração breve e que, por essa razão, é geralmente menos explorada e menos comentada pela mídia. Seguiu-se a união com a artista plástica Cristina Kartalian, 1986-1990, um período que foi de grande fertilidade familiar para o cantor. Desse relacionamento nasceram mais 3 filhos: Tainá Galvão, Crisia Galvão e o também cantor e ator Fiuk. Esse período demonstrava o desejo palpável de Fábio Júnior de construir e manter uma família, mas, previsivelmente, a estabilidade foi efêmera. O divórcio subsequente trouxe consigo a semente dos conflitos familiares que viriam a público anos depois, especialmente na relação com Fiuk, que sentiu de forma aguda a ausência e a falta de apoio paterno. O quarto casamento foi com a atriz Guilhermina Gimli, uma união sem filhos, que, embora não tenha durado muito, manteve Fábio Júnior em evidência nos holofotes, reforçando perante o público sua imagem de conquistador incansável e irresistível. Em seguida, vieram outros casamentos, como com a atriz Patrícia de Sabri, também de duração extremamente breve, que contribuíram significativamente para a narrativa pública de que Fábio Júnior possuía uma dificuldade inerente e quase patológica em manter laços duradouros e estáveis. Essa série de uniões e separações sugeria uma busca incessante e, ironicamente, autodestrutiva. Talvez ele estivesse sempre buscando na vida real o perfeccionismo e a intensidade absoluta das emoções que cantava em suas baladas, um ideal que a realidade jamais poderia entregar. O sexto casamento, com a modelo e sexy symbol Maria Alexandre, 2007-2010, reacendeu a atenção midiática de forma dramática e explosiva. Dessa união nasceu Zion, o filho caçula do cantor. A separação foi particularmente amarga e amplamente pública, com Mari fazendo declarações polêmicas na imprensa, alegando ter sido abandonada do nada e expondo a tristeza profunda do filho pela falta do pai. Essa polêmica jogou luz de forma crua sobre as complexas dinâmicas de paternidade de Fábio Júnior, que, apesar de sempre declarar amar profundamente seus filhos, lutava para conciliar a vida pessoal com as exigências avassaladoras de sua carreira e sua própria instabilidade emocional. Cada divórcio, cada declaração polêmica de suas ex-esposas serviu como tijolo para cimentar a percepção pública de que Fábio Júnior era um homem que amava de forma intensa e sincera, mas que, devido à sua impulsividade, à sua insegurança crônica e a uma certa imaturidade emocional persistente, simplesmente não conseguia sustentar a estabilidade e o compromisso de uma vida conjugal e familiar. Essa série de relacionamentos expostos e de alto drama serviu como uma espécie de reality show involuntário, mostrando que o homem por trás da figura pública vivia em um movimento perpétuo de busca e fuga. Curiosamente, essa longa e tumultuada saga romântica parece ter atingido um ponto de estabilidade notável no seu 7º e atual casamento com Fernanda Pascucci, desde 2016. O fato de Fernanda ter sido, por muito tempo, presidente de um de seus fã-clubes confere um toque quase novelesco e predestinado à história, provando que o amor, e talvez a estabilidade, pode surgir do lugar mais inesperado e com a pessoa que talvez melhor compreenda o peso de ser Fábio Júnior. A persona pública de Fábio Correa Airosa Galvão é, indiscutivelmente, uma das mais autênticas e menos filtradas do cenário artístico brasileiro,
pois a sua relação com a mídia e com o vasto público sempre se estabeleceu através de uma franqueza quase visceral e desarmante, um traço de personalidade que o separa drasticamente do molde do artista reservado ou da celebridade que se esconde atrás de um verniz de perfeição. Fábio Júnior não apenas aceita a presença constante dos holofotes, mas, de certa forma, os convida a iluminar seus cantos mais obscuros, fazendo a escolha notável de não se esquivar de temas complexos em entrevistas, optando por abrir a porta para a sua alma intensa. Essa decisão, seja ela consciente como estratégia de conexão ou inconsciente como uma necessidade de transformar a vulnerabilidade em expressão, é o que o mantém como uma figura de fascínio duradouro ao longo de décadas de carreira. Cada aparição pública, seja em um programa de auditório de grande alcance ou em uma entrevista intimista, se metamorfoseia em uma espécie de sessão de terapia em massa, onde ele compartilha sem reservas seus erros passados, seus medos mais profundos e suas inseguranças, um ato de coragem que a audiência, frequentemente cansada de figuras midiáticas excessivamente polidas, acolhe com uma mistura intensa de entusiasmo, curiosidade e até mesmo compaixão. É essa postura rock and roll na vida pessoal que, embora lhe confira a pecha de polêmico e o coloque em situações constrangedoras, é essencialmente a cola emocional que o conecta de forma indestrutível a milhões de fãs, que o veem não como um deus inatingível, mas como um ser humano passível de falhas, que enfrenta dramas tão intensos quanto os deles, mas sob um escopo infinitamente maior. A confissão mais marcante, debatida e francamente chocante que Fábio Júnior já fez, e que gerou ondas de repercussão por anos a fio na imprensa de celebridades e na psicologia pop, está inseparavelmente ligada à sua notória saga matrimonial e à questão espinhosa da fidelidade, a sua revelação de que ele cometia traições em seus múltiplos relacionamentos conjugais não era, na essência, algo inédito na vida de um galã. O que a catapultou para o centro do debate e a tornou profundamente explosiva foi a justificativa emocional inesperada que ele ofereceu para o ato. Ele afirmou, com uma honestidade que beirava a imprudência, que traía por medo de ser traído. Essa declaração não pode ser simplesmente lida como uma tentativa de atenuar a falha moral, mas sim como a exposição crua de uma insegurança emocional tão paralisante que o levava a adotar uma estratégia ofensiva como mecanismo de defesa e autopreservação. A análise pop e até acadêmica abraçou a fala, interpretando-a como um sintoma clássico de um medo crônico de abandono e rejeição, um reflexo pungente de uma fragilidade emocional que jazia por baixo da imagem pública de conquistador inabalável. Essa transparência brutal, ainda que dolorosa para as partes envolvidas, serve para cimentar sua ligação com a figura do homem real, o que chora, que teme e que falha, e o distingue do showman superficial. Além dos dramas afetivos, Fábio Júnior tem usado seu espaço na mídia para abordar de forma consistente as dificuldades estruturais e os preconceitos que enfrentou ao longo de sua carreira singular e multifacetada. Em momentos de celebração, como nas entrevistas que marcaram seus 70 anos de vida, ele fez questão de trazer à tona o preconceito significativo que sofreu por ousar conciliar a atuação de galã com o status de cantor romântico de sucesso. Ele enfrentou um ceticismo persistente de parte da crítica e do mercado que, de forma simplista, o forçava a defender sua competência em ambas as áreas, questionando se ele era um cantor que atuava mal ou um ator que cantava sem o devido compromisso. Essa pressão para se enquadrar em um único rótulo reflete a rigidez da indústria artística, que ele consistentemente desafiou com seu carisma e sua versatilidade inegável, provando, com novelas de sucesso e álbuns de platina, que o talento não precisa de compartimentalização. À medida que avança na idade, o foco de suas declarações migra sutilmente do conflito para o reconhecimento, a aceitação e a maturidade. A tão antecipada admissão, aos 71 anos, não se manifesta mais em uma única manchete escandalosa, mas sim em um conjunto coeso de reflexões que culminam na aceitação franca de sua imperfeição humana. Ele fala abertamente, e com notável humildade, sobre seus erros como pai
Um tópico doloroso que ganhou notoriedade através das declarações de seus filhos Cleo e Fiuk e sobre os erros cometidos como marido em seus 7 casamentos. Sua frase de que sua vida foi uma existência cheia de erros e acertos tornou-se o slogan de sua maturidade, representando uma rendição madura aos fatos de um passado caótico e a uma busca por felicidade que se mostrou traiçoeira. Essa postura de autoconhecimento e meia-culpa, que pode ter chegado tarde demais para alguns de seus ex-cônjuges e filhos, é, sem dúvida, um sinal inegável de sua evolução pessoal. Ele conseguiu transformar a vulnerabilidade em uma marca registrada de autenticidade, utilizando a plataforma da fama para discutir abertamente falhas emocionais, profundas inseguranças e o enorme desafio de tentar conciliar a vida de estrela com as obrigações de um homem comum. Essa sinceridade radical é o que serve de cola indissolúvel entre ele e o público que o adora, e que, em grande parte, perdoa seus deslizes exatamente por enxergá-lo como um ser humano complexo, real e corajosamente falível, apesar de todo o glamour. Essa busca incessante por autenticidade, no entanto, também se estendeu para as questões mais prosaicas e práticas de sua vida. Ele não hesita em discorrer sobre cuidados estéticos, vaidade e saúde na terceira idade, mas também expôs os aspectos menos glamurosos de seu cotidiano. As dificuldades práticas e os processos judiciais que o envolveram com ex-funcionários, como o ex-motorista em 2024, e as persistentes polêmicas sobre pensão alimentícia com Maria Alexandre, revelam um lado do artista que frequentemente se depara com problemas de organização financeira e com as obrigações legais, deixando claro que a vida real, com seus boletos, tribunais e exigências burocráticas, é um desafio constante para o astro. Em suma, as revelações e declarações de Fábio Júnior na mídia não são acidentais. Elas são uma forma de catarse, uma terapia contínua e um meio fundamental de conexão. Ele usa a plataforma de sua celebridade para expor as cicatrizes de sua intensa jornada afetiva, emocional e profissional, garantindo que sua história seja sempre contada com a máxima honestidade. Essa coragem de se despir emocionalmente, de admitir falhas, medos e a incapacidade de atingir a perfeição é o que garante a durabilidade de seu carisma inigualável e o profundo fascínio que ele continua a exercer sobre o imaginário popular brasileiro, provando que o ídolo que amamos é, acima de tudo, um homem de carne e osso, complexo e corajosamente imperfeito. A paternidade para Fábio Correia Airosa Galvão, o icônico e inesquecível Fábio Júnior, sempre representou um desafio de proporções épicas, uma intrincada e dolorosa dicotomia entre o amor profundo e uma ausência crônica e estrutural, uma tensão que moldou a relação com seus 5 filhos, Cleo, Tainá, Crisia, Fiuk e Zion, tornando-a um dos aspectos mais sensíveis e publicamente expostos de sua vida pessoal. É praticamente impossível para o público brasileiro desassociar a imagem do cantor romântico que comove o país com a canção Pai, uma ode universal à figura paterna, da figura do homem que, em suas próprias confissões e nas palavras de seus filhos, lutou constantemente e muitas vezes falhou em conciliar a intensidade da carreira artística e a vida nômade de estrela com as exigências calmas e inegociáveis do cotidiano familiar. Essa luta, exposta ao longo de décadas, transformou a família Galvão em uma espécie de crônica de celebridade sobre o preço da fama. A primogênita, a aclamada atriz Cleo Pires, fruto do seu primeiro casamento com Glória Pires, é, sem dúvida, quem mais detalhadamente e com maior peso público abordou essa dificuldade. Em inúmeras entrevistas e declarações nas redes sociais, Cleo tocou na ferida aberta da ausência paterna durante momentos cruciais de sua formação, infância e adolescência, compartilhando a dor, a falta e a complexidade de crescer com um pai famoso, carismático, mas fisicamente e emocionalmente distante. Essas falas de Cleo não se resumem a meras críticas. Elas são um registro histórico e honesto do alto custo emocional de se ter um pai que vive sob a luz implacável dos holofotes, constantemente em turnê e cujo foco profissional eclipsava a vida doméstica. A relação entre pai e filha, embora tenha se fortalecido consideravelmente
e atingido um patamar mais maduro e afetuoso nos últimos anos, ainda carrega as cicatrizes desse longo período de distanciamento, provando que a reconstrução dos laços afetivos exige tempo, uma grande dose de esforço contínuo e, o mais importante, um reconhecimento mútuo dos erros, algo que Fábio Júnior tem tentado fazer com a sabedoria e a humildade de seus 70 anos e a maturidade subsequente. O caso de Fiuk, o filho mais velho do casamento com a artista plástica Cristina Cartalian, é ainda mais intrincado, sendo talvez o relacionamento mais conturbado e publicamente debatido de toda a prole. Fiuk, que decidiu seguir a difícil trajetória do pai na música e na atuação, utilizou sua participação em reality shows e diversas entrevistas para expor as feridas abertas e os ressentimentos acumulados na relação, alegando que o pai não apenas foi cronicamente ausente, mas que também não o apoiou ou validou de maneira significativa no início de sua própria carreira. Ele chegou a detalhar publicamente sentimentos profundos de inadequação e de se sentir como um nada perto da figura gigantesca do pai famoso, uma pressão emocional esmagadora que revela o lado mais sombrio e competitivo de ser um filho de celebridade. Esses desabafos tornaram públicos os conflitos internos da família Galvão, demonstrando que, sob o verniz do glamour, existiam questões não resolvidas de rivalidade velada, de intensa cobrança e de uma persistente falta de validação afetiva e profissional. Embora pai e filho tenham feito tentativas notórias de reapropriação e reconciliação, os boatos de afastamento ressurgiram com força, sendo tristemente evidenciados pela ausência dos filhos homens, Fiuk e Zion, na celebração do aniversário de 70 anos do cantor. Esse evento, que deveria ter sido um símbolo de união familiar plena, acabou por destacar publicamente as lacunas afetivas e as dificuldades persistentes de Fábio Júnior em reunir todos os seus filhos sob o mesmo teto. Com os filhos do meio, Tainá e Crisia, o relacionamento tende a ser mais reservado, equilibrado e discreto, embora elas também compartilhem a experiência de terem crescido com a figura do pai famoso, sempre viajando e com o foco dividido. Por fim, o caçula, Zion, fruto do casamento com Maria Alexandre, foi o pivô de uma polêmica judicial sobre pensão alimentícia que se arrastou por anos. Essa disputa legal, tão pública quanto seus divórcios, trouxe à tona não apenas as dificuldades financeiras que o cantor enfrentou em diversos momentos, mas, mais significativamente, a sua dificuldade crônica em lidar com a vida prática e legal fora dos palcos. As responsabilidades burocráticas e financeiras do dia a dia exigem uma disciplina e uma constância que nem sempre estiveram presentes na vida de Fábio Júnior, um artista visceralmente focado na emoção e na performance. A exposição desses processos, incluindo um movido por um ex-motorista em 2024 pedindo indenização por direitos trabalhistas, reforça a imagem de um artista que vive em um turbilhão de emoções, de amores e, por vezes, de finanças desorganizadas. Em essência, a relação de Fábio Júnior com seus 5 filhos é a crônica dolorosa do preço da fama. A história de um homem que dedicou sua vida e sua intensidade a ser o ídolo romântico do Brasil e que, inadvertidamente, negligenciou o papel fundamental de pai presente. Por trás da imagem luminosa e carismática de Fábio Júnior, o cantor romântico que arrasta multidões e o galã inabalável das telenovelas, reside um homem de intensa complexidade emocional que revelou episódios de grande vulnerabilidade capazes de desarmar até o mais cético dos críticos. A vida de Fábio Júnior nunca foi apenas palco e aplausos. Foi também um campo de batalhas emocionais internas, onde a solidão e a insegurança eram companheiras frequentes. Essa dualidade entre o astro adorado e o ser humano fragilizado é o que torna sua história tão fascinante e identificável. A confissão mais reveladora sobre sua vida emocional e que chocou o público por desmistificar a figura do sex symbol sempre feliz foi feita em uma entrevista emocionante, onde ele abriu o coração para descrever a sensação de vazio que o atingia após o pico da euforia profissional. Ele admitiu que muitas vezes, depois de ser ovacionado por milhares de fãs, de ter cantado hits que falam de amor profundo e de ter recebido o calor de um público fervoroso,
Ele voltava para o silêncio do camarim e se permitia chorar sozinho, sentindo um espaço deserto dentro de si que o sucesso e a fama simplesmente não conseguiam preencher. Essa solidão pós-show é um fardo comum a muitos artistas, mas a franqueza de Fábio Júnior, ao expô-la, transformou sua dor em uma reflexão sobre a superficialidade das conexões baseadas na fama. Essa revelação demonstrou que o amor das multidões é efêmero e não substitui a necessidade humana de conexões íntimas e verdadeiras, um anseio que, como vimos em seu histórico amoroso, ele tem lutado para concretizar. Outra confissão que expôs uma insegurança profunda foi a sua declaração sobre a infidelidade. Quando questionado sobre seus múltiplos divórcios e as traições que marcaram seus relacionamentos, Ele revelou o lado mais sombrio de sua psique. Ele traía por medo de ser traído. Essa inversão de papéis, onde a traição era usada como uma espécie de mecanismo de defesa preventivo, mostra um homem que, apesar de ser o objeto de desejo de tantas pessoas, vivia com o constante pavor do abandono e da rejeição. Essa insegurança não é apenas um traço de caráter. É o motor que impulsionou seu ciclo de uniões e separações rápidas, uma tentativa desesperada de encontrar um porto seguro que ele mesmo sabotava por antecipação. Essa confissão, embora controversa e dolorosa, reforça a percepção de sua humanidade falível. Aos 71 anos, o tema central de suas declarações e reflexões públicas migra do medo para o reconhecimento e o arrependimento. Ele se torna um homem que faz um balanço de sua vida, e esse mea-culpa não se restringe apenas aos relacionamentos. Ele também abordou os erros profissionais, sendo o mais notório o arrependimento por ter aceitado protagonizar a novela Antônio Alves, Taxista, 1996. Esta produção, que não atingiu as expectativas e foi considerada o maior fracasso de sua teledramaturgia, representa para ele uma mancha em seu currículo, uma decisão tomada por motivos errados ou em um momento inoportuno. Essa autocrítica em relação à sua arte mostra que o padrão de exigência que ele tem sobre si mesmo se estende para além do palco. Outro ponto que evidencia seus momentos difíceis é a dificuldade crônica em lidar com a vida prática e financeira, que veio à tona com os conflitos judiciais, como os processos trabalhistas movidos por ex-funcionários, incluindo um motorista em 2024 e as disputas por pensão alimentícia com Mari Alexandre. Esses embates legais, expostos na mídia, pintam o quadro de um artista que, focado na criação e na performance, muitas vezes negligenciou as responsabilidades burocráticas e financeiras do cotidiano, transformando problemas práticos em crises públicas. As dificuldades, portanto, não foram apenas emocionais. Foram sistêmicas, abrangendo a paternidade ausente, a instabilidade conjugal e a desorganização administrativa. Contudo, essa sucessão de momentos difíceis é o que forjou a figura autêntica que ele é hoje. Fábio Júnior transformou sua vulnerabilidade em uma ferramenta de conexão, permitindo que o público veja o homem real, o que sofre, o que se arrepende e o que ainda busca a paz. Ele não tenta vender uma ilusão de perfeição. Ele vende a crônica de uma vida intensa e errante, mas cheia de paixão. Essa coragem de expor as próprias feridas é o que o mantém como um ícone amado, provando que a verdadeira força de um artista reside na sua capacidade de ser profundamente e honestamente humano.